Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a bordo do Asas Podcast. Vamos começar mais um episódio. Hoje, nosso ilustre companheiro Thiago Beraldo não está presente. Para substituir ele, convidamos aí nosso amigo Rodolfo. Vamos falar um pouco sobre aviação. Temos um convidado aí hoje que esse programa vai ser pouco para ele. Tem que trazer eles mais vezes aí. E tem vários convidados aí que já se dispuseram a vir junto, porque tem muitas histórias aí junto com ele. Esse cara tem muita história, pouquinho que a gente conhece, eu acho que não é uma 10ª parte aí de todas as histórias que ele tem para contar. A vivência aeronáutica muito grande. Exato. Bem-vindo, Volpim. Obrigado. Vamos conversar com o comandante Volpim hoje, que é comandante, já foi instrutor, já foi mecânico. Mecânico de voo. Também. Bem-vindo, Volpim. Principalmente. Bom, tudo bem. Boa tarde, quase boa noite, não é? Eu queria saber como é que eu começo, porque... Cara, fica à vontade. Vamos falar sobre aviação como um todo. Assim, a curiosidade... Eu posso dizer como eu comecei? Exatamente. A curiosidade vou dar nossa uma pincelada do assim, início. como eu imagino que deveria ser. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, obviamente. Mas eu não sei se vocês conhecem, provavelmente alguma coisa conhecem a respeito da Real Aerovias Brasil. Já ouvimos Ela falar. era um consórcio, não é? Ela foi criada em 1945 e ela progrediu muito. Começou com o DC-3, naquela época acabou a guerra, eles voavam com os restos de guerra, né? A Real Naquela foi a época, primeira companhia aérea a operar no Brasil? Não. Não, né? Já existia. A Varig foi fundada em 1927, eu não me recordo o mês, mas em 1927, lá, uma linha nasceu lá em Porto Alegre, não é? Então eles começaram a voar não havia campo de pouso, então eles começaram a voar com aviões anfíbios. Anfíbios não, botes, só pousava na água. Então o aeroporto era a água, e a estação de passageiros é onde atracava o avião, ancorava ele ali. Era disso daí, é uma história. Era um porto-aeroporto. O caso da Varig é uma história. Mas eu estou começando com a Real, porque a Real ela foi fundada. Eu tenho uma vivência pouca, porque eu fui... A minha mãe não queria que eu fosse para aviação. Essa é que é a história. É isso que eu ia te perguntar. Não, da onde veio... Não, eu já nasci com um avião. ímpeto. Não, a minha mãe, ela dizia... Eu gostaria que ela estivesse aqui para... Mas ela já faleceu há muito tempo, obviamente. Ela tinha muito medo. O problema dela é isso aí. E ela dizia, é interessante isso, que quando ela estava me dando à luz, em 1943... ela contava nas conversas com a família que ela só via avião passar pela cabeça dela. Não sei. E eu me apaixonei pela aviação muito cedo. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu já queria montar aeromodelo. Eu aprendi com as pessoas que eram mais experientes, me ensinaram, né? E eu fiz aeromodelismo, ainda tenho bastante aeromodelo. Já não tenho mais dedo para voar aeromodelo, porque... você fica muito tempo sem voar, você perde a prática. Então, foi assim. E uma certa ocasião, eu estava fazendo... Eu nunca fui um aluno brilhante, mas eu estava no meio. Eu não era ruim, mas também não era bom. Era malandro, como todo cara nessas idades aí. Então, eu fiz as escolas, eu passava de ano. E eu estava fazendo ginásio, comecei o ginásio. Naquele tempo você precisava fazer para fazer o ginásio, escola pública, que hoje é o contrário. As escolas públicas daquela época eram muito melhores do que as particulares. Muito bem, então numa conversa em família, eu falei que eu queria ir para a aviação. Estava fazendo a primeira série do ginásio. Eu não vou precisar as idades, mas eu estava jovem ainda, muito 15, jovem. 16 anos, bem provável. Não, 16 eu já estava liberado. Então... É interessante eu falar a esse respeito, porque certas pessoas passaram pelo mesmo problema que eu, não é? E a minha mãe, nessa conversa que eu falei que eu queria ir para a aviação, estava no começo da primeira série. Não sei quantos meses, mas estava indo. Daquele jeito, mas estava indo.
no meio, né? Nem muito, nem mais, nem menos. E a minha mãe disse que eu não ia para a aviação nem que se ela estivesse morta. Isso aí fundiu a minha cabeça. Por uma criança de 6 anos, Fundiu a minha cabeça, para dizer a verdade, fundiu a minha cabeça. Então, eu falei, então, se eu não posso, eu vou ser vagabundo. E olha... Se rebelou. Ah, sim, e eu botei esse negócio para valer. Não quero mais estudar. Repeti a primeira série, obviamente, não é? Repeti a primeira série. Me engajei ainda no Colégio Estadual Domingos Faustino Sarmiento. Eu morava em São Paulo. Você é de São Paulo, Volpi? Natural de São Paulo? Não, eu sou natural de São Paulo, mas a minha família é aqui de Americana, não é? Tá. Então, a situação ficou preta. Eu fui fazer pela segunda vez a primeira série. Eu fui pior na segunda vez da primeira série do que eu tive do primeiro ano. Isso foi só pra pirraçar a dona. Não é que é pra pirraçar, eu perdi o entusiasmo. Sim. Depois que eu fiz pedagogia, isso muito depois, comecei como instrutor, depois eu virei professor credenciado, fui fazer pedagogia, aí eu vi que você, para você transmitir o conhecimento para as pessoas, você primeiro precisa motivar as pessoas. E os alunos é pior. Pra ele aprender, ele precisa estar motivado. Ele precisa estar motivado para aprender. E eu perdi esse negócio. Ninguém conseguia me motivar para fazer coisa nenhuma. Se não fosse aviação, não queria saber de nada. Ou era avião ou era Bom, nada. muito bem. E naquele tempo era o seguinte, se você repetisse pela segunda vez, em qualquer dos estágios, da primeira série, segunda série, se você repetisse na segunda série, e repetisse a segunda vez na segunda série, assim por diante, você era jubilado. A palavra é essa. Você era jubilado. E eu fui jubilado. Fiquei no pasto. E eu ia ficar sem fazer nada mesmo. Aí o meu tio aqui de Americana, irmão da minha mãe, meu pai, tadinho, ele não era... Era uma pessoa maravilhosa. Faleceu muito cedo. Mas ele não dava palpite, mas ele não podia me orientar para eu sair daquela situação. Veja bem, eu expliquei, põe-se no meu lugar. Se eu não posso fazer o que eu quero, eu não faço nada. Sim, Era isso aí mesmo. Aí o meu tio ficou sabendo que ele ia sempre a São Paulo, porque a nossa família tinha indústria aqui. Ele falou, vem cá, cara. Que negócio é esse de ser vagabundo, que a sua mãe tá chorando, não sei o quê? Eu falei, não, tio, eu não quero mais. Eu não quero mesmo, porque se eu não posso ir pra aviação, eu não quero fazer mais nada. Isso com uns 8 para 9 anos de idade, mais ou menos? Não, Jamais ginásio. Não, eu tava fazendo ginásio. Ginásio, primeiro ano do Eu tava com, colegial. olha, pra dizer a verdade, eu devia estar com 14 anos. Ah, tá. Essa é a idade. 14 anos. 15. Você sabe que isso é problemático. Essa idade é triste. Não, é bom vocês saberem disso, porque é pra ver quando você tem vontade, você vai. Exatamente. Motivado, vai. Sem motivar, não vai. O meu tio pegou e me aconselhou, vem cá, por que você não quer mais estudar? Aí eu contei, o que eu falei agora, eu falei para ele. Ele disse assim, eu vou te falar só uma coisa. Quando você vai construir uma casa, ou quando você vai construir vai fazer uma edificação, uma casa, um prédio, primeiro você faz o alicerce, aí depois você constrói em cima. Você tá fazendo o alicerce e já está querendo parar? Você não vai precisar da tua mãe para você fazer o que você quer na vida. Rapaz, isso foi no começo, fim do ano. Porque você tem que se matricular depois, sabe? E ele falou, vou ver se você se arranja, entendeu? Se você precisar de alguma coisa, tal. E meu pai quieto, coitado. Minha mãe queria me matar, né? Então, eu fiz um cursinho de um mês, mais ou menos um mês. E eu passei em segundo lugar. Eu não sei qual era o número de pretendentes. A Escola Técnica Getúlio Vargas. Foi onde eu fiz eletrônica. Era uma escola pública, período integral. De manhã era o ginásio. E à tarde era oficina. Era a parte técnica. E você, antes disso, fazia um rodízio para saber a sua aptidão.
E tudo bem, eu fiz, passei, fui, comecei a fazer. E fui bem. Mais Fui empolgado. bem, mas eu tava ali... Mirando outra coisa. Sim, Tava eu tava fazendo o esperando chegar no alicerce fim pra para eu poder- passar para alguma coisa. Inicialmente, quando você pensa em aviação, eu quero ser piloto. É. Mas, muitas vezes, a história é comprida. Eu acho que nós vamos ficar nessa história aqui, desde o começo. É o seguinte, o meu tio acompanhou essa minha trajetória. A saga. Ele me ensinou os princípios de eletricidade na nossa indústria, que nós tínhamos uma tecelagem aqui. E depois eu, durante... Um pouco antes, eu fazia eletrônica por correspondência. E durante o meu curso eu comecei a aprender os princípios, fazia as práticas. Aí eu ensinei para o meu tio eletrônica, que ele não sabia. Tá bom? Bom, antes de terminar, concomitantemente aí com a Escola Técnica Getúlio Vargas, eu fiz um cursinho para entrar para a Força Aérea, para fazer a escola de pilotos lá em Barbacena. Passei. Fim do ano, beleza, passei. Eu tava feliz da vida, né? Pois é. Acabaram com Com a sua o meu alegria. entusiasmo, com a minha alegria. Falei pro meu tio, ô tio, passei, que legal, não sei o quê. Eu já peguei aquela... É uma requisição para você fazer o exame médico inicial e tal. Ele falou assim para mim, eu acho que você não devia ir. Eu falei, mas tio, o que é isso? Bom, por que eu não devia ir? Estou passado. Ele falou, olha, você pode ser piloto, mas você vai ser um militar de merda. Você vai viver preso. Olha, palavras... Olha, ele foi um profeta. Um profeta. Porque eu não tenho mesmo... Eu não sei, eu talvez aprendesse disciplina, porque você para ser milico você precisa ter disciplina, senão Ou você vai entra viver no preso. eixo ou tá fora. Ou você vai viver preso, não é? É. Então, eu desisti. Mas falei, como é que eu vou fazer? Ele falou, vai fazer no clube, rapaz. Você nem entrou Não. pra escola de... Não, vai fazer no clube, você vai ser aviador do meu jeito, não precisa servir o exército. Eu falei, não me incomoda em não servir o exército. Mas, Eu quero voar, né? É verdade, eu quero aviação, tal. E nesse meio tempo aí, aconteceu tudo junto no fim do último ano que eu estava fazendo a eletrônica. Curso técnico, ginásio e tal. Abriram inscrição na Real para fazer. Agora vem aviação mesmo, viu? Na Real, eles botaram, não sei se foi no jornal ou foi uma... Aqui eu tenho um pouco de dúvida onde foi que eu achei isso. Mas tinha um rapaz que morava no meu bairro que trabalhava na Real. Acho que foi por aí. E ele disse desse exame de admissão para você fazer o curso de mecânico. E o curso de mecânico, naquela época, isso foi em 1959, fim de 1959. Então eu passei, entrei e fui fazer o curso de mecânico. Nessa época, curso de mecânico, essas coisas, a própria companhia que dava... Era assim. Não tinha uma escola fora que... Não, era uma escola de especialistas, que a Força Aérea tinha, a escola de especialistas de aeronáutica. E a escola da Real chamava-se Escola Técnica Real. Era pra companhia. E lá nós tínhamos, veja só, hein? Todas as matérias que você tinha no ginásio científico, tinha todas elas. Inglês, matemática, física, português, e, enfim, tudo. E mais as técnicas. Então, as matérias técnicas eram... As específicas, eletricidade, né? AVI hoje, naquele tempo, ele fazia parte de sistemas diversos, porque era um grupo, a licença, eu estou falando da licença daquela época, era motores, estruturas e equipamentos. Motores eram motores convencionais, motores a reação, hélice, não é? E esse era o grupo motopropulsor. E depois tinha sistemas e equipamentos diversos. Cada um desses grupos eram 3 especialidades. Certo. A especialidade de AVI hoje, por exemplo, é eletrônica, eletricidade e instrumentos. AVI é aviônicos. Isso. Mas aviônicos hoje incorporou essas 3. Sim. Entendeu? E depois tinha as outras 2, e depois eram estruturas.
E muito, uma escola fabulosa. Eram 2 anos, né? Bem aprendidos. Bem aprendidos. E depois você... e ganhávamos um salário mínimo. Estudava e ainda ganhava para estudar. Ganhava para estudar. Um incentivo para poder continuar. A minha mãe, ela foi fazer o curso de mecânica, minha mãe estava aí, né? Começou a achar melhor. Meio mas aí eu não falava para ela o que eu fazia, né? No Aeroclube de São Paulo. Você já estava fazendo instrução? Rapaz do céu. Agora, eu não sei, hoje não se pode mais fazer isso, mas eu passava abaixo no meu bairro, quase no meio da rua, com o avião do Aeroclube, né? Não era só eu, não. Todo o pessoal daquele tempo. Não existia. Você não é tão até o cara achar a máquina fotográfica, eu já tinha passado 2, 3 vezes lá em cima. Sim. Era assim. Mas, bom, então eu fui fazendo o Aeroclube, fui fazendo o curso de mecânico, terminei o curso de mecânico, terminei o curso de piloto. E aqui eu vou falar o nome de um senhor, hoje, né? É mais velho que eu. Ele está lá no Aeroclube de São Paulo ainda, o Conte. Quem está me ouvindo aqui vai lembrar desse homem. Ele me solou com 9 horas, porque eu voava aqui em Americana com Azevedo, voava com o pessoal que está aqui, o Loércio, o filho do dono da funerária, que era o Vécio. Na verdade, eu aprendi a voar com eles. E voar o avião que eles tinham aqui, que nunca formou um piloto. Sim. Porque era o Alfa Yankee, né? Que foi doado pelo Banco Cruzeiro do Sul para o Aeroclube de Americana. Muito bem. E foi assim, aí eu passei a trabalhar de mecânico. Na real? Na real. Agora vem os casos, porque é bom saber o que acontece durante a nossa vida. Eu comecei a trabalhar, eu aprendi aviação com o DC-3, como mecânico. E eu fazia algum serviço no Aeroclube lá também. Depois eu comprei um carrinho, o primeiro carro que eu tive, depois de ser gente, né? Porque eu tive um Fiat Topolino quando eu tinha 13 anos aqui em Americana. Era só para andar por aqui. E aí eu fui trabalhar nos DC-3. E naquele tempo, os mecânicos que trabalhavam nos DC-3, curtos comando, Conver. Eu pulei uma etapa aí. Vou voltar um bocadinho para trás. Do primeiro ano, no fim do primeiro ano, 1961, a Varig comprou a Real. Esse problema é um outro. A Real, o dono da Real era o comandante Lineu. Ele só tinha uma filha, e a filha dele casou. O genro dele era um tal de Luiz Carlos, que não queria saber de aviação. Então a Varig acabou comprando a Real, e eu fui comprado. Quando você foi depois que você formou, já não era mais Real, já era Varig. Depois que eu formei já era Varig. Então, a Varig comprou, eu estava na escola. Sim. E lá na Real havia o curso de pilotos e o curso de mecânicos. Agora, essa parte também é importante. Se algum colega daquele tempo vai me ouvir aqui agora, tinha um deles, o Júlio Jazino Vodolinski, meu colega de infância, que eu considero como meu irmão, né? Nós entramos no mesmo bairro, né? E nós fomos obrigados a fazer o curso de admissão outra vez. Porque tinha gente no curso de pilotos e no curso de mecânicos que entraram pela porta dos fundos, para dizer mais certo, né? Quando ainda era Real, aí quando passou Não, isso quando era Real, mas quando a Varig comprou, ela foi atrás disso. Ela percebeu que tinha gente ali dentro que não era capacitado. Sim, não é? sim. É o QI, não é assim? Quem indica. Isso não funciona. Hoje isso é um absurdo. Sei lá, pode ser até que funcione em algum ramo aí. Pode ser que aconteça, mas que funcione, eu acredito que não funciona. Não sei, pode acontecer e pode funcionar. Será? Pode, sei lá. Mas aconteceu assim. Só da minha turma, 3 foram embora. 3 não, 6. E da turma de pilotos foram 3. A gente não tinha capacidade. Estava com o primário completo.
Se tivesse. Que naquela época... E naquela época a aviação era de pau e corda, assim, mas tudo bem. Aí nós terminamos e voltando agora para lá. Eu fui trabalhar no DC-3. Varig. Bem, Varig, já era Varig, então... E naquele nosso hangar, nós tínhamos 2 tipos de avião. Que era o DC-3 e era o Curtis Comando. Congonhas. Congonhas. As instalações eram da Real, que virou Varig. Tá. Né? Eram 2 hangares, um outro terceiro no fundo, e os aviões ficavam naquele hangar que ficava mais para perto da estação de passageiros, era o hangar do Constellation, do Electra e do DC-6, tá? Nós vamos chegar nessa parte aí. E lá no hangar onde eu trabalhava, aí vem também a malandragem e o que acontecia. Eu trabalhava com motores, dava um pitaco em hidráulica, comandos, mas porque nós éramos os guri, né? Os guri. A molecada mais nova. Era molecada. O que eu tinha? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Recém-formado. Eu tive a maioridade ali, naquela maioridade era com 18, aquele tempo. Então, eu trabalhava ali. Agora eu vou contar uns causos, como dizer, uns causos. Causos de hangar. Que acontecia lá. Então você tinha numa revisão de 50 horas, você descarenava o motor e você tinha que... O motor do DC-3, por exemplo, é um motor R1830. O tanque de óleo é separado, o cárter seco. E... era substituir o óleo, era revisar, tirava o dome da hélice, enfim, então havia uma porção uma lista de itens um que checklist deviam ser cumprido e você tinha aquilo na bancada ali do lado. Você vai fazer isso aqui, você vai descarregar o motor, assina o mecânico com o inspetor, e vai fazendo tudo. Sim, sim. Calagem e sincronia de magnetos, vai substituir um gerador, vai substituir um motor de partida, vai substituir vela. Aí acontecia de quebrar a vela, tinha que tirar a vela. Então, tudo bem. Então, perdão. Então, o que acontecia? Aconteceu uma pororoca. Uma pororoca entre os antigões, a veiarada, e os guri. E os novinhos. E os guri. Como é que eu aprendi? Eu não sou gaúcho, mas aprendi a falar para as crianças, são guri. O gaúcho é uma criança de guri. Fui trabalhando. E aquela pororoca, nego velho tinha o chefe de grupo, né? Era um grupo de mecânicos que trabalhavam em motores, por exemplo, tinha um chefe, depois tinha de comandos. Me lembro o nome de 2 deles, um era o Cardoso e o outro era o Quirino, né? E eles não tinham as carteiras que nós tínhamos. Porque, como eu disse, os mecânicos naquela época, eles eram arrebanhados como mecânicos de automóvel que iam aprender a trabalhar em aviões. Eles sabiam tudo na prática. Proeficiente. Isso, fazia tudo na prática. Aí chega a molecada. Sim, formado. Eu não fui da primeira, porque a minha turma era a 6ª turma. Ah, já tinha uma galera na frente. Já tinha. Já havia. Os caras nem estavam mais lá, já estavam em outros hangares, outros aviões. Então, o que acontecia? Existe um trabalho que você faz nos motores que se chama calagem e sincronia dos magnetos. E vocês sabem o que é isso. Sim. Ou então você substituía um magneto. Tem que calar e sincronizar também. Calar, sincronizar. E tinha lá o sincronizador, tinha o time right, que sabia a posição do eixo de manivela. E quem fazia isso era só a veiarada. Era só a veiarada. E existe um pano preto que eu fiquei sabendo hoje, que esse negócio de pano preto aconteceu na França. Se eu tiver errado ou alguém souber, manda pra gente para saber. Vamos saber a origem do pano preto. Eu fiquei sabendo que quem inventou essa história foram os franceses. Que eles iam fazer alguma coisa que ninguém podia saber, não sei o quê,
e botava um pano preto para ninguém ver o que cobria o nego tudo tava pra fazendo. Fazia. Entendeu? Então eles faziam um pano preto para calar e sincronizar magneto. E nós sabíamos, nós fizemos isso na escola. Sim. Vocês aprenderam isso. Até então, que um dia, você tanto veja quanto qual era a eles, minha né? malandragem. A minha malandragem era uma delas. A minha, do meu amigo, esse Júlio, né? Eu falei com o inspetor. Escuta, eu sei fazer a calar e sincronia. Mas eles não deixavam, né? Aí o inspetor falou, não, faz aí. E eu fiz. Eu sabia fazer, eu fiz. Ele foi lá, inspecionou, e falou, pode fechar. Assinei a Como ficha, executor. a ficha como executor, e o inspetor inspecionou. Então o que assinou? Isso funciona até hoje. Sim. Isso funciona até hoje. Porque até hoje eu ainda sou mecânico. Sim. Com as minhas carteiras válidas. E é muito bom. Porque eu acho que todo piloto devia primeiro aprender com o que ele está mexendo. Porque existe uma matéria para você ser piloto que se chama Conhecimentos Técnicos. Mas é, assim, mais ou menos superficial. Tem gente que entende mais, tem gente que entende menos, depende de onde vem. Mas tem gente que é só piloto e por exemplo, teve uma outra profissão qualquer, ou aprendeu... Entrou como piloto. Entrou já como piloto. Bom, mas e aí? Eu fiz a calagem de sincronia de magneto. Só que a malandragem era o seguinte, eu ensinei todo mundo a fazer. Todo mundo que eu conhecia, aquela velharada lá que fazia, mas não mostrava ninguém. Tinha alguns mecânicos que eram ajudantes, que passaram a ser mecânicos sênior depois de aprender certas coisas com a gente. Que nós viemos da escola com toda a teoria. Sim. Mas pouca prática. Sim. Os caras tinham a teoria, a prática, mas Nada de teoria. quase nada de teoria. E era assim. Bom, agora outra malandragem era o seguinte, o DC-3, ele tinha um problema não, era um trabalho que devia ser feito, que era você posicionar os ailerons e os volantes, tá? Centralizado. O leme e o profundor era mais fácil. O pessoal fazia, o pessoal que trabalhava com comando, mas você tinha que fazer o seguinte, os volantes, você pegava na ferramentaria uma vara que mantinha os dois volantes alinhados, da esquerda e da direita. Travava os Você dois. prender, calado, aí você ia colocar os ailerons 1 polegada para baixo. Os dois. Os dois. Isso saía com frequência de regulagem? Tinha que fazer sempre ou Não, não? saía sim. Tinha que passar um tal de pareuquetone nos cabos, porque os cabos não eram de aço inox. sim. Para não enferrujar. Isso, A manutenção era mais intensa do que hoje, porque os materiais hoje melhoraram. Sem dúvida, roldana, você precisava saber, as roldanas eram Rodando é feitas- baquelite? Não. Não, ela era um tal de celeron. 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 Até, Celeron, usa, que até um hoje material, Celeron, ainda se usa. Ainda se usa. É uma resina Sim. prensada com pano. Isso. E elas eram assim. E gastava, né? Sim. Tem avião que usa isso ainda hoje. Então, tudo bem. E você tinha que fazer isso que eu disse e mais regular a tensão dos cabos. Às vezes farpavam o cabo, precisava trocar a seção de cabo. O pessoal fazia isso, o pessoal de comando. Mas quando chegava na hora de fazer esse ajuste, a coisa ficava Jogava o pano em cima de novo. Isso. Eu penso que o meu amigo vai ver, eu vou falar para ele ver o que nós estamos conversando aqui. Tem que trazer ele aqui. Eu e ele, nós fizemos um calço para calçar, porque você regulava a tensão de cabo, saía fora a polegada lá. Sei. Vocês fizeram uma ferramenta. Fizeram calço, não, porque botar o calço nos ailerons era simples. Sim. Agora nós fizemos calço para aquelas transferências de cabo de uma seção para outra, para botar ali naqueles cantos para regular. E regular a tensão de cabo, você sabe, o mais difícil é você depois frenar o esticador dos cabos. Sim. E era a mesma coisa que hoje. É que hoje ele tem um esticador que já vem um grampo. Um grampo, você não precisa frenar. Você não frena mais. Isso é agora. Moderno. Agora, mas o meu teco-teco Era aí freno. ainda é freno. Freno. O meu, ele é 64, 64. Era assim. Agora entra a malandragem. Sabe, a Varig não pagava hora extra. E os caras que desistiam, eles iam embora. Aí nós entramos em acordo com o chefe do hangar
E nós ficávamos depois da hora para fazer um serviço que não era nosso. Sem ganhar nada. Não, mas ganhava hora para compensar. Ah, tá. Aí Você fazia um banco de horas. Isso, aí você podia na segunda-feira chegar na hora do almoço. Hoje é o famoso banco E a de horas. segunda-feira que não ia trabalhar. Diego Novo. passava Tava um fim bom de pra semana. caramba. Então, era assim. Aí foi desse Ô, jeito. Volpi, e qual que era o volume de voo Meu Deus desses do céu. DC-3? Meu Deus do céu. Aí é que... Porque eu acredito que dependendo, o avião voltava na mesma semana por umas 50 horas, né? Olha, Ou não? não. Isso aí não posso te afirmar, porque apesar de voar muito, eu não sei nem se eram as 50 horas ou se eram 100, se pulava essas 50. Pulava 50. Eu não me lembro bem desses Sim. detalhes que eu vivi. Aham. Talvez eu estivesse fazendo umas 50 horas e pensava que fosse uma de 100 ou ao contrário, ou versa, né? Então, ficou desse jeito aí. Mas o volume de manutenção era muito E grande. além da- coisa que era... Além da manutenção, tipo, quando chegava o avião pra desembarcar todo mundo e depois fazer um próximo voo. Você também trabalhava nessa parte de pista, de isso mecânico? daí era manutenção de rampa. De rampa. Às vezes sim. Às vezes sim. E o que mais fazia nesse serviço? Completava O que óleo? faz hoje não é igual nos completa aviões. óleo. O aviador escreve lá o que acontece com um determinado sistema. Olha, quando eu faço o cheque de magnético, está caindo mais, 75 RPM e tal. Então, você podia pesquisar. Sim. Conforme o tempo que você tinha no solo. Era trânsito, né? Normalmente isso era rápido. É isso aí. E fazia isso, e era manutenção de pista. Sim. Tá? Não trabalhava na chuva e tal, mas nós começamos com manutenção de hangar. E a manutenção de hangar também fazia socorro. Ia trocar motor de DC-3 lá no norte e nordeste. Meus amigos, aqui também vai mais história. Então eu vou parar por aqui assim e vou começar a contar os causos. Vai Chegou na hora. E ia se fazer socorro. Então você ia, eu fui como ajudante, depois eu virei mecânico sênior. Eu tinha um ajudante, chamava Getúlio. Ele era um maçã, sabe? Forte. Era forte, muito amigo e tal. Eu fui fazer um socorro. Fui fazer vários. Mas quando eu fui fazer o do Constellation, que eu vou contar depois. Porque o primeiro que eu fiz, eu estava com ele. Eu não vou citar os nomes do comandante, que eu encrenquei com o comandante do avião. E era um Kurtz Commander. E era esse Kurtz. Aqui também vai uma coisa que talvez o pessoal da aviação conheça, mas a maioria não. O Kurtz, ele normalmente, de fábrica, ele era um transporte militar, depois virou passageiro. E ele usava um motor Pratt Whitney de 18 cilindros, ignição normal, e com uma hélice elétrica, que só dava pane. Então esse Kurtz que eu fui fazer o socorro era um Kurtz C-46 retrofitado. Ele usava um motor de 18 cilindros também, Pratt Whitney, mas com ignição de baixa tensão, o carburador, era carburador, não era injeção. Uma hélice tripá hidromática, não era mais elétrica. Embora aqueles que tinham hélice elétrica, as hélices foram substituídas pelas hélices hidromáticas, né? Que é com óleo hidráulico, que é o óleo do motor. Tinha governador de hélice, essas coisas todas. Então eu fui substituir o motor 1 desse VBS. Papa, Vitor, Bravo, Sierra. Em Aracaju. Eu e Getúlio. Nós dois. E fomos... para você fazer um socorro, olha como é que era. O que Aracaju tinha? Como é que você vai tirar um motor daquele num lugar daquele? Isso, Aracaju ainda não é um porto que era asfaltado. Isso quando não era lá em Chique. Tinha um lugar onde o DC-3 pousava numa avenida que era um pasto, assim, na frente da cidade. Me lembro qual é que era o nome da cidade. Fechava a avenida para pousar o avião? Nossa, juntava gente para ver o avião. Um voo por mês. Bom, era
nessa época aí, da Real, da Varig, né? Aí, esse Socorro era Aracaju, motor 1. E como que você ia fazer? Nós íamos para o local, que era Aracaju no caso, num cargueiro. E esse cargueiro, ele tinha que levar. Ele levava. Um DC-3 cargueiro? Não. Não, geralmente, eu não sei se... Olha, de DC-3 eu sempre fui de Curtis para fazer Socorro. Porque ele era maior dentro e cabia. Porque a coisa, acho que DC-3, eu não posso responder isso para você, porque eu nunca... Você levava o motor inteiro para trocar? Levava o motor inteiro e já todo... com ferramental, todos os acessórios, levava ferramenta, tirar do berço um e colocar o outro. É verdade. Então, e Aracaju era uma base onde haviam 2 mecânicos que faziam essa manutenção de rampa. Mas eles não tinham, não substituíam. Era um mecânico de pista. Banho de luz. Exatamente. Aí, você embarcava e eu e o Getúlio arrebanhamos tudo o que ia. O que é que ia a bordo? Ia o motor já com os acessórios, ia o guindaste e as ferramentas necessárias, o guindaste desmontado, que era um guindaste com... Ele era amarelo, era um guindaste na manivela. Um tripézinho. Era uma grua, né? Uhum. Era um tripé com 3 rodas, a armação. Então você já descia do avião, ia saindo as partes do guindaste e já ia montando, né? Aí com o guindaste você pegava o motor. Isso, e o motor, aquele motor, o motor radial, você usava uma ferramenta, um strope. Era um triângulo com 3 ganchos que você já tinha as furações do motor, do berço. Lá no motor, as argolas e tal, você pendurava aquilo e tirava o motor lá de dentro, botava no chão e depois ia lá, pegava o motor e botava, mas eu não mandava o motor de volta não, vocês vão ver por quê. O que acontecia? Tirava o motor, o que ia colocar, botava no chão, porque tinha também no chão não, perdão, o motor ele ia num cavalete, que às vezes tinha roda e às vezes não tinha. Ele ia preso, como se tivesse uma parede de fogo. Sim. Não é? Você já descia o motor, botava ele no chão, não é? E precisava tirar o que ia ser substituído. Aquele que ia ser substituído. Normalmente levava-se um cavalete adicional. Para poder colocar essas removida. Onde é que você vai botar o motor? Precisa tirar o outro, precisava 2. Então você já tinha ele, tirava o do avião, botava no chão e depois ia lá, pegava o outro e já pendurava no lugar. Né? Muito bem. Quando nós chegamos lá, que nós fomos descarregar, montamos o cavalo. Montamos a grua toda. Cadê a manivela? Esqueceu. Cadê a manivela? Porque ela tinha uma catraca com uma redução lá. Não era uma simples manivela. Para ficar mais leve. Ah, meu Deus do céu. E agora? E agora? E agora? E naquele tempo a tripulação ficava esperando. Que no caso era um comandante e copiloto. E esse VBS era um avião de passageiros, né? E o nome do comandante... Isso aqui era um nome parecido com o meu. Né? Aí ele estava lá, esperando ele e o copiloto. O copiloto era um moreno, bem moreno. Quanto tempo levava fazer uma troca dessa? Dependia. Fazia num dia. Num dia. Só que aconteceram tantas coisas no mesmo dia. E era um sábado, rapaz. Então nós chegamos lá, o motor já estava descarenado. Os mecânicos da pista pronto. Já estavam... Eles já tinham adiantado o serviço. E a manivela, meu Deus do céu, como é que nós vamos descarregar isso aqui? Aí o Getúlio afobado, ele era afobado. Falei, calma, Getúlio, calma. Não, vamos botar uma chave. Não é, você vai botar uma chave inglesa aí, é um quadrado, não é? Não dá, não. Aí eu falei, vem cá, nós podemos mandar fazer uma manivela.
fazer uma manivela. Aí eu me lembro bem o automóvel que me levou para a cidade. Era um Ford 41, 4 portas, era um táxi, né? E foi um dos mecânicos que foi comigo para fazer a manivela. Obviamente eu peguei um paquímetro, medi o quadrado, tal, fazer, era um tubo de ferro e a manivela. Só isso aí. Aí para achar a oficina no sábado. Aí encontraram lá uma forjaria. Sabe o que é forjaria? Sim. Eles fazem solda na forja. Sim. Muito bem. Aí só o cara no aço fez lá, derretido. ele fez o tubo com o quadradinho, com o buraquinho. a a medida. fêmea para caber ali, tudo direitinho e tal, fez a manivela, aí precisava soldar. Eu falei, não, eu vou, isso aqui vai quebrar. Isso vai quebrar. Eu não quis. Você não tem solda? Ele falou, não tenho solda elétrica aqui, não sei. Mas nem maçarico, porque nós sabíamos, eu sabia soldar. Sim. Eu aprendi na escola também. E o que aconteceu foi o seguinte, achamos um lugar onde tinha uma máquina de solda. Elétrica. Ela era elétrica, mas ela tinha um motor que virava um gerador. Nossa Senhora. Gerador de corrente contínua para você fazer a solda. Eletrodo. Bom, aquela solda elétrica que todo mundo conhece. Sim. Só que ela estava encrencada. Teve que consertar a máquina para poder Que fazer a consertar a solda. máquina, isso eu consegui porque ela sabe, num lugar desse daí, as ferramentas, além de ser ferramentas primárias, elas não eram bem cuidadas, sabe? E não era coisa grave. Só era, o que ele tinha ali era uma porção de mau contato na entrada do motor, Que é um transformador, fio, essas né? coisas. Eu nem me lembro bem, eu tinha umas 2 ou 3 panes lá, mas não foi difícil. Eu falei, tudo bem, pode soldar. O cara falou, eu não sei soldar. Eu não sei soldar. Aí eu soldei. Tudo bem. Paguei. Paguei. Pagou pra você soldar. É isso. O conserto ficou de graça, não é? Aí, vamos, descarregamos o Motor. motor. Fomos lá. Voltamos. Tudo bom. Vamos botar o motor no lugar? Vamos botar no lugar. Ajudaram a gente e tal, os outros 2 mecânicos, fizemos serviço, tudo bem, vai. Penduramos o motor, porque nós chegamos lá de manhã, né? E isso aconteceu. Quando chegou na hora, pusemos a hélice de volta no lugar. Tá? Quando chegou na hora de colocar o dome, porque a hélice, o spinner, ali dentro tem um mecanismo. E o DC-3, tanto esse, o Curtis também, era um sistema semelhante. Você usava Ali dentro- a mesma hélice, você tirou a hélice do Isso, antigo a hélice e era usava a mesma. mesma. Não, você tirava, né? E botou no lugar. Agora tem um detalhe. Lá dentro do eixo do motor, tem onde você coloca a válvula distribuidora, que é uma peça comprida que fica dentro do homem. Tem uma rosca. E é uma chave Allen, mais ou menos umas 2,5 polegadas de diâmetro, assim, Caramba. que fica lá no fundo. Sabe por quê? Porque quando o motor gira no banco de provas, ele já vai pré-instalado. Tá. Pré-instalado, que ele vai com os magnetos, obviamente, carburador, Sim. o gerador também, tudo, checa-se tudo no banco de provas. E ele vira no banco de prova com uma hélice parecida com a do Eletra. Estou olhando para a fotografia dele ali. Mas chama-se molinete, é uma hélice de madeira parruda, com as partes curtinhas assim, bem largas. É só pra pesar o eixo. Pra simular a carga ali. Exatamente. E ele voa com o molinete, ele voa. Ele é testado lá. Tem todo mundo de fone, assim, como vocês. Com os instrumentos, você vê o motor por uma janela. Hoje os bancos de prova são sofisticadíssimos, né? Mas naquele tempo era aquele tempo. Acontece que vamos tirar aquele treco lá de dentro. E cadê a chave? Esqueceram de soltar, porque quando o motor ia para o estoque, ele já ia pronto. Pra usar. É. Então essa peça já não Essa ia. já estava solta, você tirava com a mão. Mas quem falou?
Aí, não, aí o Getúlio já queria meter a talhadeira. Eu falei, agora, pera aí, cara, vamos com calma. Isso era o primeiro dia? No Isso era o sábado. primeiro, no sábado ainda. No sábado. Tudo isso ainda no sábado. Ainda no sábado, E o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos telefonar para São Paulo. Beleza. Tinha um conver que passava vindo de São Paulo e embarcaram a chave. E passou o tempo, nem sei quanto tempo foi. Você veja só num dia, hein? Nisso vocês continuaram. Num dia. Nisso vocês continuaram fazendo a instalação. Aí estava tudo pronto. Tudo, fechamos o motor, enquanto isso fechamos as carenagens, tudo bonito. Faltou hélice. Só faltava tirar aquilo, botar o dome e fazer a prova, estava pronto. Isso aí, né? Mas a história não acabou aí, não. Não acabou aí, estava longe de acabar. Aí eu me lembro que nós ficamos embaixo da asa do avião, tomando água de coco e comendo caranguejo. Esperando a chave chegar. Esperando a chave chegar. Aí pousou o Convair. Era um Convair 440. Depois eu fui trabalhar nesse avião também, mas isso numa etapa depois, né? Aí abriu a porta, o comissário já com a peça na mão, tá? Sabia que era urgente, né? Foi fácil, vai tirar, botar, enfiar o dome. E aí, isso já era meio lusco-fusco. Não era bem lusco-fusco, mas estava bem perto do pôr do sol. Mas antes que isso acontecesse, antes que chegasse essa hora, eu fui virar o motor. Sem Fui hélice. fazer... Não, com a hélice, já tinha botado no lugar, já tinha botado óleo e tal. Enquanto eu só fiquei tomando água de coco, comendo caranguejo, e depois estava tudo pronto só para colocar o dome, já estava carenado o motor, tudo. Aí chegou a chave, botamos lá, vamos virar. Ninguém sabia nada, nós 4. Eu, o meu ajudante e os 2 mecânicos da base. Esse era... E tinha um sujeito lá, que ele trabalhava no aeroporto, ele que fazia os contatos com a base, essas coisas. E... Deve ser um chefe. Para fazer o telefone, uma espécie, não sei como é que era o nome do cargo dele, pai. E através dele falei com São Paulo, falei o que era, tal. Não, tem um conversa passando aí, então. Bom, tudo bem. Aí eu fui virar o motor. Vamos virar o motor. Sentei e se sabe, entraram 2 pessoas que eu não sabia quem era. Eu sentei na esquerda, preparei tudo, dei partida no motor 2, direito, então, acerei o 2, dei partida no 1 e tudo bem, estabilizou. Eu botei a manete de passo do motor substituído para frente, para o óleo circular e fui dar um pouco de potência para aumentar a RPM, para dar uma mexidinha no passo e tal. É um capricho, tá? Mas eu não ia botar potência. Quando eu fiz isso, uma mão em cima da minha. Você vai queimar o motor do homem. Vou falar o nome dele. Era Volpini, comandante Volpini. Olha, que coincidência o nome. Volpini sem N. É um parente distante. Sem o I. É um parente distante, é bom. Bom, ele, sabe, uma pessoa... Depois eu vim a conhecer ele, quando eu passei pro voo, eu ia conhecer ele, mas nunca voei com ele. Eu olhei para ele e falei, quem é o senhor? Quem vai queimar o motor do homem? O que é isso? Quem é o senhor? Não, eu sou o comandante. Eu falei, aqui não tem comandante. O avião... Tá na manutenção. Tá com a manutenção. Aí eu já cortei o motor. Bum, 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 bum. Falei, tudo bem. Só achou, vou queimar o motor do homem, vou ligar para São Paulo. Olha que abusado, hein? Eu, abusado. Já porque o senhor acha que eu vou queimar o motor do homem, eu vou ligar para São Paulo para vir um mecânico. E falei pro Getúlio, você quer virar? Falei pros outros, vocês querem? Vou queimar o motor do homem. Oh, não, porque não sei o que, eles, sabe? Desconversou ali. E tal. Eu falei, então tá bom, então o senhor espera. Chegar o Até mecânico. chegar. Não, até o senhor. Não, ele desceu. Ele desceu. Agora eu não me lembro bem se ele desceu, se ele ficou ali. Mas eu admiti. Vai. Fui da partida. Não virou. Vamos ver o que é. Porque ele já queria ter mandado embora o motor que estava no chão.
que nós tiramos, né? Uhum. Já queria mandar embora, porque eu ainda tive que assistir o Kurtz que ia voltar. E era um outro comandante chato, sabe? Ele falou que estava com problema no comando dos alerões do avião dele, eu precisei dar, até entrei no porão lá para dar uma olhada. Aí eles foram embora. Muito bem. E ele foi também, Quem? o Volpini. Não, ficou. Não, ele tinha que levar o avião ficou. embora. Ele tinha que levar esse avião que o trocou. avião para ele ir embora. Tá, né? mas aí o motor não pegou. Ah, não virou. Aí eu falei, tá vendo, Getúlio? Eu falei pra ele, você queria botar o motor no avião que ia embora? Tá aí. Aí, pô, vai tirando o starter de lá que eu tiro aqui. E os outros 2 mecânicos também ajudando a gente. Aham. Isso, aqueles 2 da base nos ajudaram muito. Na verdade, você já ficou esperando, se tivesse alguma pane, a peça do outro antigo pra poder repor no novo, né? Pois é, foi o que foi feito. E o starter que deu não, pau. mas aí não acabou. Aí tudo bem, botamos, o motor pegou, fiz o cheque, blá, 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 tudo bem. Maravilha, vamos fazer a inspeção para esperar para entregar o avião. Bomba de gasolina rachada. Oxi. A bomba mecânica, Bomba do mecânica do motor. motor. Ah, do motor novo que veio? É. Caramba. Vamos pegar Pega do motor. do outro Bota pra... lá, aí eu fiz o cheque, tá liberado. Quase que você É. voltou o aí motor eu antigo. pensei que ele fosse... Os caras estavam doidos, porque eu não sei quanto tempo que eles já estavam lá. E isso já tava de noite, isso já tinha varado à noite. Não, ainda era um pouco antes do pôr do sol. E Nossa, tava deu garoando, tempo assim, ainda eu de... falei, agora nós vamos pro hotel, vamos tomar uma cerveja, vamos dormir amanhã cedo, não é certo? Tudo bom. E, não, eu quero fazer o voo de experiência agora. Falei, Jesus Cristo. Naquele tempo eu era piloto privado, né? PP. Foi a primeira vez que eu vi esporro dentro de cabine. Porque o ambiente Era pesado. tava pesado, sabe? Tava porque eu tava de briga com o velho lá, já tava achando que, sei lá, tudo bem, vamos fazer o voo. Eu peguei a minha prancheta, fiquei sentado ali na frente, falei, vamos fazer o voo também. Sobe para, me lembro qual era a altitude, sobe para 3.000 pés, não era 1.500 pés, que era o nível do mar. E tinha uma série de coisas para fazer. Então, em Bandera, Maestra, fizeram o procedimento, mandou, aí botou potência. Eu tinha todos os dados. Bota tanto de velocidade lá, vamos ver os parâmetros desse motor, só para conferir, porque o motor estava bom, o motor 2. E o outro parado, como é que ficou, quantidade de óleo, enfim. Pressão, pressões, assim, baixa, já temperatura. tava parado direitinho, parou, a hélice parou. Porque na hora que você coloca a hélice, coloca o nome, tem uma calagem para fazer ali. Se você fizer aquilo errado, ela não para. Em Bandera. Ela continua virando devagar, mas fica, né? Na inércia. Então, não, é porque tá mal calada. Sim. É porque Você ainda só tem um você errar. pouquinho ali, né? Era cheque, né? Aí tudo bem, mas vira. Agora em Bandera o outro. Checa tudo, preencher a ficha. Maravilha. Vamos posar, pode posar. Tá pronto. Tá legal. Algum problema? Falei pro comandante. Não, tá bom, vambora. Descendo. Aí começaram a descer. Mas, veja bem, eu era piloto privado. Aí começamos a descer. E aquela garoazinha, tava mais uma chuvazinha, um pouquinho mais do que uma garoa. Coitado do copiloto, ligou o limpador de para-brisa. Quem mandou? Alto, bravo. Quem mandou? tomou fogo. Aí ele pegou e desligou. Já tomou 5 um segundos esporro. depois ele mandou ligar o limpador de para-brisa. Só pra falar que ele manda. Mas eu conto essa história aqui naquele tempo. Isso aqui é... Deus do céu. Eu falei, será que esta coisa é assim? Pensei, Aí você bom, pensou. tudo bem. Aí eles foram embora. Pousou, foram entregou o avião, foram embora. tal. E naquele tempo o abastecimento era feito com a gasolina. Não tinha o caminhão. Era em tambores de 200 litros. Que você tirava, botava do tambor para os tanques. Punha na do avião. escada e... E o comissário, geralmente quem fazia isso, quem media isso daí, em certos aeroportos, eram os comissários, né? Comissaria Mas tudo bem, participava disso. Os comissários. Aí, hoje em dia não existe mais isso. Foram embora. Beleza.
nós fomos pro hotel, ficamos lá mais um dia e um pouquinho, e depois voltamos para São Paulo de passageiro, no motor ficou lá. O motor e o guindaste lá. Porque aí ia um cargueiro Pra buscar com isso aí. 2 mecânicos, ou talvez naquela base não, porque tinha os 2, eles desmontavam tudo, embarcavam no avião e voltavam para a base. E foi assim. Agora, esse é um caso, né? Tudo bem. Aí, essa minha história durou lá trabalhando com DC-3 e Curtis, e acho que durou uns 2 anos, mais ou menos isso. Aí eu passei para o hangar do Constellation, era o Eletra, tinha os Coronado também, tinham 2 Coronados, e tinha um avião da Força Aérea que fazia uma espécie de manutenção também, que usava o mesmo motor do Constellation. Mais ou menos quantas aeronaves tinha no total de manutenção? Xia, rapaz, você fez uma pergunta aí que, olha, Eletra, essa eu sei. Eletra eram 5, que eram compra da Real. A Varig comprou, Que tamanho, quantos passageiros levava a Eletra? ele era 89. Na configuração, Sim. na configuração da Varig, não é? Ele não tinha, era uma classe só. Sim. Então, E também levava, esse levava a esse carga avião. também junto. pouca coisa, Pouca só nos coisa, porões, sim. que era coisa dos passageiros, e alguma carga leve. E esse avião, o Eletra, foi fazendo... e nesse mesmo hangar se fazia a manutenção desses aviões que eu disse, e mais os DC-6, que eram 2. Eram 2 DC-6. Era YSM e YSN, os prefixos dos 2. Mas eles ficaram pouco tempo, sabe? Pouco eu trabalhei nesses aviões. E tinham os Constellation. Constellation, que eram 2 tipos, o G e o H. Porque a Varig, ela tinha, se não me engano, 5 Constellation, era o G. E aí tem um detalhe que eu gostaria de falar também, muita gente vai lembrar, mas a maior parte das pessoas não vai saber disso. Os aviões que eram os Constellation, eles 5, vamos botar 5, eu não sei se eram 5 ou se eram 4, eram os VD. VD e agora VDA, VDB, VDC, tinha um VDD também. E eles eram os Constellation G. E os que vieram com a Real, eles eram H. A Real tinha Constellation também. Tinha 4 Constellation, YSA, B, C e D. E eram praticamente o mesmo avião, só que o H, ele já veio com o nariz comprido, onde ele abrigava a antena do radar, e 2 tip-tanque. Cabia 200 galões cada tip-tanque. A mais. A mais, né? E os da Real, que eram originais do avião. E naquela época, quando a Varig era separada da Real, a Varig mandou fazer os retrofit nos G. Pra virar H. Pra virar. Não virava H. Aí é um detalhezinho que pouca gente sabia. Ou talvez nem hoje, nem o pessoal que via os Da aviões, época. né? Porque o pessoal que trabalhava com avião, lógico, sabia. Nos tip-tanques tinha um logotipo que estava escrito assim: Super H Constellation, H em vermelho. Super H Constellation Intercontinental. E quando elas eram separadas, os da Varig, eles fizeram os retrofits nos aviões e colocaram o mesmo logotipo. Ele ficou com o nariz comprido. Se não fosse pelo prefixo, você não ia saber quem era G e quem era H. Mas lá, nos tip-tank, os da Varig, estava escrito Super G Constellation Intercontinental. Mas igualzinho, só o G e o H que eram diferentes. Porque Entendeu? era um G com retrofit, não um H original. Pois é. É interessante a coisa, né? Sim. Muito bem. Isso é só um detalhe. Agora, eu e o Getúlio vamos fazer um socorro do YSA
em Manaus. Substituí cilindro 9 no motor 4 Constellation. Constellation. Só que o ambiente era o seguinte, era de noite, quente, com chuva e pernilongo. Manaus, exatamente. Não. Muito bem, mas ali para mexer, abrir o capô dele, você abria o papo, né? E depois você abria as duas laterais e depois a do centro que segurava as tampas laterais, fazia para cima, tinha o suporte, ele ficava igual uma flor virada para frente assim. E você abria tudo aquilo, mas era um motor complicado, era um motor muito delicado, sabe? E era um motor Wright R3350 TC. Esse TC era a abreviatura de Turbo Compound. O que era isso? Isso era umas turbinas mesmo, grandes. Portanto, eram 18 cilindros. Cada 6 cilindros, o escape era direcionado para baixo das palhetas da turbina. Nessa turbina aí. E durante a potência dela, tinha 3. Cada 6 cilindros são 18. Sim. Quando você dava potência de decolagem, elas engatavam por um sistema de overdrive no eixo do motor e cada uma fornecia 150 cavalos a mais. Caramba. Em cada motor. Em cada motor. E quando você reduzia a potência, Voltava para a potência do motor. ela voltava e como o overdrive, ela ficava virando, Sim. mas estava desengatada. Sim. É igual uma roda livre que tinha no... Vocês ouviram falar nisso? Sim. Tinha certos motores aqui, com o DKV tinha isso daí. Na verdade é igual das que a gente fala mais moderna, era uma Westgate. Fechou a Westgate e abriu da turbina. Pois é. É o Westgate, É na isso verdade. mesmo. Mas o motor, agora cabe aqui um comentário para vocês verem como é que era a coisa. Ele tinha também um sistema... o sistema de ignição era de baixa tensão. Era um magneto na coquilha. A coquilha é aquela parte da redução na frente do motor. Ele tinha um magneto grande duplo. Magneto. Sim. Que produzia corrente contínua. Sim. Não é igual a ignição aqui, assim agora. Porque ele voava alto, era pressurizado. Então, a centelha ficava difícil para saltar no distribuidor. E o distribuidor era com escova. Vocês que são de aviônica, vocês Perdia. sabem. Então, tudo bem. Que mais? Ele tinha também um sistema que é o blower. Todo motor radial, ele tem lá uma ventoinha que pega Admite ar. admite a mistura, né? E aumenta a quantidade de mistura de ar combustível que ele entra no força cilindro. o ar Ele já entrar, entra, né? ele era um supercharge. O ar já vai pro carburador. Mas ele tinha então os dois sistemas. Ele tinha um sistema supercharge direto e um sistema de turbina auxiliar na decolagem? Era separado. Tá, mas isso integrava... Agora eu vou explicar. Esse blower lá embaixo, ele tinha injeção mecânica de combustível. Mecânica, que injetava o combustível através de parecido com o diesel. Sim. 2 bombas lá atrás, que deviam ser caladas também, como você faz com o magneto. De maneira que o Master Control era um baita de um carburador desse tamanho assim, mas não era carburador. Ele recebia informações várias, mas por ele não passava gasolina. Tinha tubulação de gasolina lá para medir pressão, essas coisas pra todas. monitorar. Tal, mas o combustível era injetado através das bombas para lá. E essa ventoinha, ela só comprimia ar. E ela tinha 2 velocidades. É aí que é a coisa. Mas Por essa quê? ventoinha era mecânica. Mecânica. Era um câmbio que fazia. Sim. E outra, era uma espécie de câmbio sequencial de motocicleta. Quem conhece motocicleta já vai entender já. E o que acontecia? Tinha o high blower e o low blower. Agora, quando você usava aquilo para decolar, por exemplo, de La Paz, altitudes elevadas, tal, e para subir
Você precisava de mais É agora ar. que complica. É agora que complica. Por quê? Você está voando. Você está pesado. Você não pode subir. Qualquer avião. Tudo que é avião é assim. Sim. Esses que têm o recurso, que voam alto. Então você vai ficando leve, aí você vai poder subir para outro nível, mais alto e tal. E assim é. Com o Constellation, tinha um determinado momento em que você tinha que colocar o high blower para subir. Mas você não podia fazer isso daí com o motor atacado, com o motor em cruzeiro. Tinha que né? reduzir. Você podia fazer isso lá embaixo, que ela já estava engatada, você controlava as pressões, os manifolds dele. Porque se você tivesse com potência para engatar, você poderia ter um problema na hora de engatar, é E isso? também não é isso. Aumentava com potência. Olha, sabe o que acontecia? Para acontecer isso, às vezes não, acontecia normalmente. Quando você ia fazer essa troca para botar de low para high, você tinha que reduzir a potência. Então, se fazia isso. Agora, eu não sei isso daí. Eu não operava avião nessa época e eu fiquei sabendo. Mas eu operava quando ele chegava todo esbagaçado, né? Tudo cheio de bel. Para trabalhar de mecânico. Mas o que eu sabia que acontecia era o seguinte. Isso pode até não ser verdade, mas o certo é o seguinte. Precisava reduzir o motor, Pra engatar high blower e depois completar a potência. E essa é a que eu não sei qual das duas empresas que fazia, porque era a Varig e a Real, e depois eles fizeram uma só, sei lá. Mas o que acontecia era o seguinte, o cara reduzia o motor, para não assustar os passageiros, reduzia o motor 1 e o 4, Entrava. botava high blower, completava a potência, estabilizava tudo, reduzia o 2 e o 3. Tá, botava high blower, completava, beleza. A outra empresa... que Esse era o fazia- procedimento correto. fazia desse jeito ou reduzia os 4. Essa é a minha dúvida. Não sei qual das duas empresas que fazia isso. Depois, quando juntou, eles ficaram uma só. Você reduzia os 4. Já pensou você dormindo à noite, reduz os 4 motores? Botava os 4 high blower. Completava. Eu tô achando isso aí meio mentira, porque eu tô dizendo o que eu ouvi. Eu não operei. Sim. Muito bem. É fácil. A primeira lei de Murphy é something can go wrong. It will. Se alguma coisa pode dar errado. Vai dar errado. Vai. E se vocês trabalham com avião e qualquer coisa que você tenha 2, 3 posições que são certas e uma que não é, Vai dar alguém errado. vai pôr essa errada. É. Por é isso aí. Aí o cara reduzia o 1 e o 4 E aí colocou o 2 e e o 3. botava o 2 e o 3. Não. Pau. Então, o que acontecia? Às vezes não acontecia nada, o motor suportava, via o erro e tal, mas era muito comum o nego fazer isso e quebrava, arrancava o cilindro do cárter. motor. Arrancava o cilindro? Arrancava o cilindro. Caramba. E tinha caso de o cilindro sair, o avião posava, lógico, com essa embandeirada, todo cagado de óleo, e um buraco no anel de velocidade. O cilindro ia embora. Perdia o cilindro. Às vezes ele ficava lá dentro. Sim. Agora, quem conhece motor radial sabe que o motor radial, vocês nunca trabalharam com ele, né? Não. O motor radial, ele tem... Eu trabalhei instalando sensores e tal, mas como uma não estrela. Uma estrela. Esse motor, 18 cilindros, tem 2 estrelas de Eles 9. são... É 9 e 9. 9 e 9. É. Então, cada carreira dessa tem uma biela mestra, que fica num cilindro. Um era, no Constellation, que eu me lembre, era o cilindro... não me lembro. Não me lembro quais eram os cilindros que tinham biela mestra. Mas... Pra quem... O que acontece é quando está tudo coordenado, bonito, beleza. Quando acontecia isso que nós acabamos de comentar, que um cilindro ia embora, porque ele... Cuspia fora. Cuspia fora porque aumentava Aumentava tanto muito a pressão, potência. tanto a pressão que ele foi embora. Não aguentava. Agora acontecia isso quando o cilindro era
da biela mestra a todas os outros cilindros, tá? Saía do... E isso acontece rapidamente e até você não está longe do motor, você está na cabine. Sim. Até pelos parâmetros, às vezes até, não sei, se barulho que fazia, você só que sabia quando já estava tudo estragado. Essa biela mestra ficava sem o cilindro. Sim. E ela mudava o curso dos outros todos. O que acontecia? Mecanicamente, os pistões dos cilindros que estavam conectados, que eram os conectados na biela mestra, eles mudavam e o anel raspa-óleo, que era o último, ele saía para baixo da saia do cilindro. Sim. Aí que se ele saiu, Empurrava o anel tudo. abre, aí às vezes saía quase todos os cilindros. Você já chegou a pegar assim com todos os cilindros soltos? Olha, todos, eu não me lembro se todos, mas às vezes com 2, 3, 4, 5 cilindros. Tá, mas aí... Mas olha, você abria primeiro o papo. Primeiro ele já estava todo cagado de óleo. Sim. Você abriu o papo, era só pedaços. Olha que judiação. Que judiação. Esses motores recuperavam ou colocava não, novo? Depende. Tudo Se fosse que um cilindro... examinado, ele é completamente desmontado. Sim, Tudo. É lógico. Você podia aproveitar as engrenagens da coquilha, acessórios. Às vezes até você podia jogar fora o cárter. Sim. Porque tudo era examinado. Sim. Mas era um baita de um prejuízo. Depende do tamanho do estrago. É isso daí. E como o avião voava na condição de 3 motores, 2 motores, tipo, quando dava essa pane em voo, como que isso... Bom, eu nunca operei esse avião. O meu grande sonho era ter sido mecânico de voo desse avião. Constellation. Porque quando nós voltávamos de Socorro, o flight, que era o mecânico de voo, deixava a gente sentar ali, né? Tirar uma casquinha. Era legal. Eu sou viúva desse avião. Um avião maravilhoso. Ele parece um cisne. Ele é elegantíssimo, né? Maravilha. Um Constellation era o que fazia nos anos 60, 70. Olha, aí. Uma coisa que cabe aqui comentar é que quando a Varig comprou a Real, a Real tinha encomendado 5 Eletras. Os gringos lá, não é? E 2 Coronados, não sei se eram 2 ou 3, mas para mim eram 2. 2 Coronados. Coronado era um Convair 990, muito parecido com o 07, só parecido. Ele era mais parecido com o DC-8. Ele operava em Congonhas. E fazia manutenção lá, em São Paulo também, fazia em Porto Alegre. Eu trabalhei um pouquinho nele, mas eu não fiz o curso como mecânico do Coronado. Fiz o Eletra. E eu acho que... eu não sou viúva do Eletra, mas eu fui troubleshooter do Eletra quando eu fui flight de Eletra, né? Então, aí em que momento que você passou a ser flight das aeronaves? Lá dentro da Varig, da própria Varig? Não. Eu parei de contar a minha vida para vocês, mas para chegar aqui, acho que não vai dar para falar hoje. Sabe por quê? Pelo seguinte, ainda tem que contar uns casos que aconteciam com a Eletra, por exemplo. Esse aqui do Constellation é uma. Eu não tive muito grande experiência no Constellation, mas eu sou viúva dele por causa dele. Ele é tão complexo, mas o sistema dele era tão bonito. Rapaz, o painel do flight, ele começava num canto aqui, terminava no outro. Ele tinha uma mesa desse tamanho assim. Tinha uma porta ali do lado. Rapaz, tinha instrumento para tudo que era canto. Para você ter uma ideia, lá na mesa do flight, você tinha todas as manetes de potência, de passo, de mistura, cortar o combustível, que era o fio Chatov. E lá na frente tinha pouco instrumento. Lá tinha RPM. Lá era mais instrumento de voo. RPM, mas eu tô falando tecnicamente ali, tá. De motores, tinha pouca coisa lá na frente. Tinha RPM, tinha manifold, isso é que eu me lembro. O resto aqui atrás, pressão de óleo. Ficava tudo... Não precisava...
Não, Quem tava voando tava só prestando atenção na navegação ali. Verdade. O Eletra já era diferente. O mecânico de voo ficava no meio do comandante e copiloto e tava tudo ali na frente e um pouquinho, ar-condicionado, essas coisas Então, todas. o copiloto e o comandante, eles tinham acesso, eles conseguiam um acesso visual ali do que estava acontecendo nos motores também. Exatamente. Era Só que aeronaves que exigiam vale outra comentar configuração de o voo. Eletra agora. Deixa a minha vida para lá, tá? Vale comentar o Eletra aqui agora. O Eletra é fabricado pela Lockheed, a mesma fábrica do Constellation. E nós comentamos aqui, vale comentar a respeito da hélice. É um motor Allison com compressor axial e a turbina. E ele tem uma caixa de redução. O motor vira a 13.820 RPM em high. Em low é 10 e alguma coisa, não me lembro certo. E que mais? Ele vira a hélice com redução. A hélice vira a 1020. Se você me perguntou, Sim. ela vira a 1020. Mas também com 5 metros de diâmetro. Então, mas a hélice é uma verdadeira Arrasta maravilha. tudo. Ela é independente do motor. Mas quando você põe a manete de potência para frente, você muda o passo, inclusive. E tem um comando, mesmo na manete de potência, que vira um tal de coordinator, que ele estabelece uma condição para o fuel control, porque quando você aumenta o passo, Precisa de mais você combustível. precisa de potência, precisa de combustível, e ele faz isso. Automaticamente ele controla faz a com essa bomba. manete. Então, e a manete, lá em cima, a manete dos motores, ele tem um degrau, que tem onde você opera o avião em low, né? Pode ser em high, inclusive, se você fizer isso aí através de um switch. E que era feito manualmente. Falei ainda para vocês, mas tenho que repetir agora. Se você colocar a manete para ela desce o degrau, o switch pula para high. Automaticamente. Então o gerador já larga a barra dele, dá um barata rua no painel, assim, até estabilizar. Aí o gerador assume. E você imagina, se você erra no táxi e deixa as manetes cair, aí é todo mundo, né? É pisar no freio e esperar a bagunça acabar. Porque não tem como tirar daquela condição. Não, você não pode tirar durante a transição. A transição. Estou falando em transição, que tinha um flight que falava... A transição, ele falava transição. Era o nível de transição, né? Então, era assim. Era um avião complexo, mas gostoso de trabalhar. O Electra. O Eletra. Olha, tanto como mecânico de voo, como para aviador também. Olha, Vale destacar que, assim, essa aviação do Electra, do Constellation, a configuração de cabine era diferente do que se vê hoje, né? Tipo assim, você tinha o piloto, o copiloto e o mecânico de voo. Hoje não se tem mais. Hoje é piloto, copiloto daqui a e pouco tem vai tudo ter no painel. Vai ter só um homem lá dentro para dar comida pro macaco. Não, é pra a geração mais nova, talvez, nem entenda isso, porque eles estão acostumados hoje a uma cabine moderna. Exato, né? Porque hoje quem gerencia... Outros aviões que tinham... Vale destacar isso, a configuração era Ainda outra. tem avião voando assim. Sim, é porque na verdade hoje quem gerencia os motores são os computadores, você vê o final que está acontecendo, né? Hoje a aviação ficou esquisita para os antigões como a gente aqui, porque você praticamente não manda mais no avião. Sim. Você obedece o avião. E houve acidentes assim. Sim. Até passei aí no WhatsApp, que correu no WhatsApp, que um cargueiro era um Airbus. Não sei se é um Airbus ou um 767, não sei. Eles foram com um voo controlado até o chão, porque acionaram lá, não me lembro os detalhes todos, acionaram o go-around, que não devia. E desceram, foram até o chão e caíram. Morreram os dois. Tinha um extra também a bordo. Então, falei já para vocês hoje, e falo aqui para o pessoal que vai me escutar,
Eu sou analfabeto cibernético. Era analfabeto cibernético. Agora eu sou semi-analfabeto. Agora o Roupinho usa o WhatsApp. Antes a gente era só SMS, agora ele usa o E outra WhatsApp. coisa, essa porcaria de celular aqui, pra mim, é só telefone e WhatsApp, tudo bem, é fácil. Sim. Eu uso como telefone e como máquina fotográfica. Essa Mas é uma hoje função o cara importante. Faz Pix, o cara bota Faz. documento, faz GPS. Eu não sou disso. Infelizmente, eu sou da geração do pau e corda. A gente tava falando agora há pouco, né? A tecnologia antigamente demorava-se 30 anos, 40 anos pra mudar. Agora, de uma hora para outra. Agora, daqui 5 anos, Então, nós que vocês que mexem com eletrônica. vale mais. Sim, Eu acabei de falar para eles aqui, olha. É o que a gente Então, fala quando alguém vai construir um avião, experimental, coisa do tipo, o cara começa a construir, o que eu vou pôr de aviônica? Eu falei assim, quanto tempo você pretende levar? 2 anos para construir. Eu falei, então você pensa em aviônica a hora que você estiver terminando o avião. Porque se você comprar agora, chegou lá já tá ultrapassado. Exato. É muito rápido isso daí, né? Então você tem que... Tecnologia hoje... E outra coisa, hein? E assim, Como é que velho pode se adaptar? Ainda quando você não gosta da coisa. Tem jeito. lembra que você falou no começo? Tem que ter prazer. Você tem que estar motivado. Motivado. Um pouquinho d'água aqui. Tá aí Pode. já. Tá aqui. Quando o cara tá motivado, ele até assimila mais fácil. Mas eu falo pra você que até nós, eu não sou, tô na meia idade, eu tenho dificuldade com esse avanço muito rápido da tecnologia. Quando você tá aprendendo um equipamento ou uma tecnologia que você tá ficando safo naquela, Já vem muda, outra. já muda. É, É bem muito isso. rápido. Isso é verdade. Isso é verdade. É duro Bom, pra assimilar. Olha, eu vou falar uma coisinha aí. Essa frase não é minha, mas me mandaram. Aí eu passei para frente. Os velhos fazem os mesmos erros que os novos. Só, não é bem erro, é cagada, né? Sim. Mas só que faz mais devagar. Mas faz. E outra coisa que eu sempre adotei na minha vida, eu continuo fazendo cagada, sempre fiz. Mas eu admito. Exato. Não adianta, quando eu checava alguém... O primeiro passo é admitir pra você consertar. Se você não admitir, você não conserta nunca. Não, e outra coisa, não vem me dar desculpa. Ué. Errei. Se você me fez uma pergunta, tá? Ou eu fiz uma pergunta, o gente não sabe, ou eu não sei, não inventa. Não. Fala não sei melhor. Não sei. melhor. Exatamente. Vamos aprender junto, que eu Pois também não sei. Pois é, aí, meu amigo. Olha, vamos falar da hélice então. Eu fiz esse adendo aí só para o pessoal Eu queria, entender. antes de a diferença. de continuar, voltando lá na cabine do mecânico de voo, né? Que a gente falou, precisa de mais uma pessoa. Mas lembrando para quem não conhece muito, eu sou bem novo de aviação, né? Mas conheço um pouco dessas antigas. Imagina o cara na cabine ter que gerenciar 4 motores, pressão de motor, RPM, tudo de hélice, sem ter esse cara para auxiliar ele, além de ter que voar e navegar. O que acontece dentro de um bar. E navegar, Dentro de um King. É assim. Exato. Mas hoje... Mas hoje ainda tem as tecnologias que ajudam, mesmo no bar, no King, Então, né? eu ia falar isso aí. O cara liga o piloto automático com GTN lá, com 4 GPS, dá um Go To lá. O cara até Tem uns dorme amigos. dentro da cabine. Eu tenho uns amigos aí que voam esses aviões, os grandes aviões. Vocês conhecem também por aqui. O A777, 787, os Airbus da vida aí. E eles quase todos reclamam. Porque os meninos, quando chega na hora de pegar o avião na mão, Sofre. pois é, Mão pesada. eu não vou falar os nomes, mas eu já vi gente com aeronave monomotor. Não vou nem dizer que tipo de avião que é, mas monomotor, assim, todo informatizado. Vai voar. Um dia mesmo, aí faz muito tempo já. O jeito fala que o piloto. O meu piloto automático. Eu não vou voar hoje, porque o meu piloto automático não tá legal. Vai fazer um voo de mosca de padaria, vai. Poxa, vai na mão. Viciou no piloto automático. E aí tem até gozação. Sim, né? Até gozação de nego. O nego não sabe mais voar. Aí quando vai fazer o cheque, enfim.
já não é mais problema, não é problema que eu tive ou tenho. Eu voei só no pau e corda, né? Então. Tava falando da hélice. Da hélice. Então, a hélice, para vocês verem, eu estava falando com uma fotografia mostrada aqui. Vocês prestam atenção nos aviões, nas fotografias dos elétrons parados, e depois de todo o pouso, elas ficam todas arrumadinhas assim, pela manutenção. Vira na mão e bota a linha toda. A pá número 1 na horizontal, aí abre uma tampinha do lado para ver o óleo, o nível de óleo da hélice. É um óleo azul, a especificação... Isso na pá? Não, na reguladora, que é aquele spinner grande, ele envolve todo o sistema da hélice. E é nessa posição Nessa posição é que você vê a mirilha ali, que é um visor com um vidrinho, você vê o nível do óleo. Pousou, tem que ver. Coloca na posição e olha o nível. Isso. Quando ele voava na ponte aérea, cada pouso, ou então daqui para qualquer canto, pousou, hélice. Por isso que você comentou da foto, se estava todos na posição, justamente porque eles já colocam para poder exatamente. Checar. E outra coisa, tudo dela vira com ela. Conjunto ela inteiro. É o depósito de óleo e ela tem uma cremalheira em volta que fica estacionária e com 4 bombinhas hidráulicas. É tipo a bombinha um governador. de óleo. Não é o governador. O governador é separado. Tá. O governador, ele é complexo. Não é bingo, é governador. Mas ali tem válvula de torque negativo, tem a sincronia dela. A sincronia dela é também uma coisa de louco. É um negócio muito bem bolado. E a bomba de bandeira vira com ela, tudo. É um conjunto... e a corrente da bomba de bandeira é a corrente alternada. Certo. Isso aqui, o motor de indução. Isso aí. Olha, que mais? A pá. Vocês veem que ela não tem a... Dá para mostrar a fotografia? Dá. Então, bota aqui que eu já mostro como é que é. Dá para mim, por favor. Eu vou colocar aqui. nessa câmera aqui. Eu vou Segura segurar você. aqui, você aponta. Aí. Vira lá. Isso. Aí. Tá vendo? Aqui, essa parte aqui. Peraí, deixa eu já. Aqui, ó. Essa parte aqui, ela é, primeiramente, ela é de chapa, aço, né? Isso daqui é o punho da pá. Isso daqui, ele é feito com um material sintético, fibra, não é fibra de carbono porque é antigo, é um plástico, né? E depois ele é revestido de um material que, misturado, ele forma uma espuma que compacta depois. Então, ele é feito em cada revisão da hélice. Ela é oca, ela tem nervuras e longarinas. Tal como uma asa. É, igualzinho uma asa. E você vê que ela é ela é retangular, não é? Aqui o bordo de ataque. E ela é cheia, ela é pintada com uma tinta anticorrosiva e ela é cheia de nitrogênio, que é verificado, na revisão é verificado. Esse nitrogênio nessa parte oca dela. Isso, o nitrogênio, ele é um gás inerte e que ele evita a corrosão. Porque ela sendo de aço, se a corrosão vem de dentro para fora... Não consegue inspecionar, né? E ela é banhada com um banho de zinco, né? E essa parte aqui, que é o bordo de ataque, mais próximo aqui, até a metade, tá vendo? Isso aqui é um banho de cromo duro. Mesmo sendo cromo duro, porque o bordo de ataque, ele é quase tão fino quanto o bordo de fuga. Então isso aqui fica todo cheio de esmerilhado por porcaria que bate aí, areia. Até chuva também, né? A chuva também, não sei se a chuva vai mexer com aço, mas também. Se pegar um granizo aí... Essa hélice é uma pequena maravilha. E ela funciona até hoje, com forma diferente aqui na frente. Eu não conheço esses aviões que vão, que é o C-130, por exemplo. Pronto, pode tirar aqui. O C-130, por exemplo, ele usa os motores. Eu não falei uma coisa. Cada motor desse aí do Electra, ele tem uma potência no eixo da hélice de 3.750 cavalos, shaft horsepower. Caramba!
Agora, o C-130 e o Orion é um Electra moderno, ele é menor de fuselagem, ele é um avião que tem um equipamento eletrônico fantástico. Ele serve para fazer patrulhamento da costa dos Estados Unidos, e a FAB comprou não sei quantos aí, que é... Tá voando ele aqui? é um caça-submarino, mas ele é usado, ele tá voando aqui também. Agora não sei o que eles fazem, porque não temos muita informação aqui, mas os Estados Unidos, o Orion É bem utilizado. anda para cima e para baixo nas costas do oeste, lá perto do México, para cima, tudo, porque fica voando o tempo todo. Patrulhamento de Tempo fronteira. todo. E a autonomia dele é muito alta, muito alta. Porque a potência, como é um motor mais moderno, Consumo a potência menor. dele ele tem mais, parece que 2 estágios de compressor, mais um de turbina, mas ele desenvolve 15.550 cavalos, cada um. E são 4. São 4. Diferença dos 3 mil E e você pouco. pode ver que ele tem os motores são iguais, assim, de aspecto Fisicamente. externo. Mas eles são mais potentes. E outra coisa, a maneira de operar o avião nessa condição, ela é manter o avião no ar. Sim. Só. Então, a autonomia dele, eu não tenho certeza, porque isso eu vou dizer, eu ouvi falar, não é? Que é de 72 horas, sem abastecer. Mas veja bem, vocês viram a potência. Sim. 15 mil... E só precisa manter o avião voando. Quer dizer, dá para não reduzir 15, bastante. Desculpe, não é 15, é 5 mil. 5. 15 sim. mil é muita coisa. O Electra é 3.750 e o 5. E o outro é 5.550. Desculpe a falha aqui, ó. Bom, Faz parte. faz. Velho é assim mesmo, né? Mas velho só não, novo também erra. Lógico. Ixi, né? É aquilo Eu que nós esqueço falamos. mais que Então, qualquer veja coisa. bem, a operação deles. Eles, para manter aí, não sei qual é a velocidade, mas vamos supor que seja por volta de 200, 250 nós. Eles voam com 2 motores. Sim, Depois de e- estabilizado a altitude. Desliga Também dois. não tem carga, né? Ele tá voando batendo. Não, mas ele tem carga sim, porque ele tem um equipamento bom. Com essas coisas que vocês trabalham aí. Tão pequenas e tão leves, né? E fazem uma porção de operações aí. Mas, se não me engano, eles também andam armados. Eles substituíram o P2V7. Que ele tem uma designação aí, porque é P alguma coisa. Avião de patrulha. Não sei. Mas é uma especificação assim. Ele tem a mesma asa, os motores com mais potência, e voa só com 2, ainda reduzido. Caramba. Então você voa quase com marcha lenta. Você voa com 2, desliga, depois liga esses 2. aviões aí, esses Orion, eles voam dentro dos furacões. Dentro. Porque o furacão, vocês já viram as fotografias, é um espaço enorme. Sim. E ali dentro é calmo. No olho. Agora, é no olho, bem no meio. Se ele não Esses vai daí ter são- ninguém voando lá onde os ventos têm... Os famosos Cada aviões quilômetro por hora. caça-furacão. Tem nos Estados Unidos Pois uma, e eles uma fazem série de pesquisa estudos, disso né? aí, é verdade. E já houve caso aí de quase acidente. E o avião é um trem. Aguenta mesmo. Se ele bater num trem, eu aposto nele. O trem. Eu aposto. Isso aqui. E o Electra teve problemas quando ele começou a voar, que ele perdia o motor 4 com um pedaço da asa. Quebrava a asa para dentro e perdia o motor e foram acidentes. Perdia de cair o motor? Caiu o motor com a ponta da asa e, lógico, todo mundo vai Aí o avião caía pra junto. cucuia. É isso daí. Bom, Caramba. essa minha história aí, eu passei por aí para falar dos aviões. Eu acho que vamos terminar na última coisa, que é o outro desaforo que eu fiz, tá? Depois o resto nós fazemos da outra vez, porque não vai dar tempo. Então, olha só. Eu trabalhava de mecânico no Electra. E nesse hangar aí, eram 2 hangares onde estavam todos esses tipos de aviões. Electra, Constellation, o DC-6 e o Convair 990.
ele tinha uma baía lá dentro. O avião entrava e ele tinha um andaime em volta dele assim, todo, né? Eu estava lá, trabalhando no meu motor e tal. E tinha o chefe lá do hangar, que ele era uruguaio. Ele tinha um sotaque carregado e ele tinha um quadro aqui em cima da cabeça dele lá no escritório, que ele foi fazer o curso na Sudaviação, que era na França, né, de Caravelle. Muito bem. Estava eu trabalhando lá no meu motor e o chefe de equipe, o Cefas, chegou e falou: Opim, fecha a caixa de ferramenta, desce aqui. Ele falou: sobe naquela Kombi lá, que isso é uma fase da minha vida, só para explicar a minha saída daí. Eu desci, subi na Kombi, eu e mais 2. Ele deu a volta, isso era 1964, assim, meados. E subi na Kombi. Você já era Aí, ali mecânico. na área de Congonhas, aquilo lá era quase tudo mato, não existia essas avenidas todas aí. Ele deu a volta no aeroporto, passou do outro lado, lá pro lado antes do Jabaquara. Você estando na antiga, na pista 35, não, na pista 17, à esquerda, lá pro outro lado. E a Kombi parou na frente de um sítio lá. Descemos da Kombi, aí o motorista falou: olha, tem uma enxada cada um aí para vocês darem uma carpida aqui em volta da cerca. Rapaz do céu. Não é possível. Rapaz do céu. E eu tinha, a minha família também, tínhamos uma chácara aqui em Americana, 2 alqueires, aqui na entrada de Americana. E nós tínhamos lá caseiro, tudo, tinha piscina. Eu, mecânico, fui solicitado Carpir um para terreno. carpir o terreno do cara. Para carpir as... Mas da onde saiu? Peraí, você vai ver o que é. Era o terreno do Uruguai. Aí eu falei pro motorista: mas vem cá, meu, o que é isso aqui? Isso aqui é da Varig? É da Varig? Ah, não, isso aqui é do Uruguai. cara lá, do Uruguai. Tinha o nome, não vou falar o nome dele. E nem precisa, porque quem Já tá viveu aí já identificado. sabe quem é. Aí eu subi na Kombi e vou embora. O que é isso, meu? Vamos parar com besteira, né? Aí voltei, já subi lá pro meu Motor. motor, abri a caixa de ferramenta e fui trabalhar. Vocês teriam conclusão, porque era o cara, de quem era, porque ele fez, sei lá. Só que eu não ia fazer isso. Eu ia trabalhar de carro esporte, ele não tinha carro, o chefe. Mas até os caras falavam: pô, o que você está fazendo aqui, trabalhando de graxeiro? Não, estou aprendendo, não estou querendo nada mais do que aprender. Quando quiser ganhar dinheiro, eu vou fazer outra coisa. Né? Tá bom? Mas não era, o nosso salário não era ruim. Mesmo como mecânico, não era ruim, não. E aí, subi, fui mexer, acabar de mexer no meu motor, trabalhar, não é? Sim. Era o meu serviço. Você falou: Opim, o homem quer falar com você. É lógico que o cara E os chegou outros? e falou: olha, tem um cara lá que não quis. Os outros ficaram lá? Ficaram, lógico que ficaram. Não. E eu fui lá. Aí eu entrei. Ele disse assim pra mim, olhou: tô vendo ele. Ele disse: senhor Opim, o senhor é abusado. Eu disse: mas por que eu sou abusado? Aí o nome dele. Eu disse: quando te dão uma tarefa para fazer, o senhor tem que fazer. Eu falei: aquela chácara lá é da Varig? Não precisei falar, né? É da Varig. Eu sei de quem é. Eu sou funcionário da Varig. Eu não sou funcionário do proprietário daquela chácara. Bom, ele não podia fazer nada comigo. Ele não podia fazer nada comigo. Tanto é que não fez. Ele tá mais Mas tempos depois, antes desse ano acabar, tem um detalhe. Aquela escola de mecânicos que eu fiz, a escola de mecânico que eu fiz, ela foi fechada quando a Varig comprou a Real. A minha turma foi a última.
E era melhor do que a de Porto Alegre. Ela se chamava ESVAR. ESVAR, Escola Varig de Aeronáutica. Que era em Porto Alegre. Que era em Porto Alegre, mas daí o mesmo nome, mas ela ia ser reaberta e a de Porto Alegre não fechou. Ia ser reaberta em São Paulo. E eu fui convidado para ir ser instrutor na escola onde eu fiz o curso. Sim. Mas eu não tinha experiência, não é? Eu não tinha experiência com lecionar. Nunca dei aula na minha vida, tal. Aí, tudo bem. Aí um antigo professor meu de lá falou, olha, Volpim, se você quiser, nós estamos convidando você. Tal. Falei, tudo bom, mas eu preciso fazer uma experiência, não sei se vai dar certo e tal. E depois do horário de serviço, eu passei praticamente um mês fazendo uma experiência. Eu terminei o curso de motores de uma turma de mecânicos. Que trabalhavam lá, depois da hora ficavam para tirar as carteiras. Sim. Né? Muito bem. Aí fui admitido, foi suposto. Né? Efetivado. Aí o que aconteceu? Porque esse velho lá, ele começou a me perseguir. Antes de eu ser convidado para ir, ele começou a me perseguir, mas eu chegava antes da hora, eu botava meu macacão, a hora que tocava a sirene lá, eu já estava dentro do hangar. E eu só saía do hangar depois que tocasse a sirene, eu não dava a chance para o cara me pegar. E ele estava querendo me pegar para provavelmente me botar na rua. Sim. É lógico. Mas não conseguiu. E quando eu fui convidado para passar para o ensino, ele não queria me largar. Aí eu falei pro seu Barbosa, que era o meu antigo professor, que falou, você vai me ajudar. Preciso sair de lá. Eu fui, ele falou para mim, você vai me ajudar, que já deu certo. Muito bem, mas o cara não queria me soltar. Eu falei, seu Barbosa, tem jeito. Ele disse, deixa comigo. O velho recebeu uma carta do presidente da empresa, que naquela época era o Rubem Berta, pregando o pau nele, que eu tenho uma cópia que me foi mostrada. Aí eu tenho a cópia ainda. Eu vou achar essa carta, onde ela está. E eu fui liberado. E fui bem, legal, aprendi bastante, porque quem repete muito acaba aprendendo demais, não é? Sim. E muito bem. Depois, nesse meio tempo, eu fui fazer um curso, eu saí, e professor, pedagogia. E, enfim, depois eu passei para o voo. Nesse tempo eu fui voando no aeroclube, fui trabalhando. Fiquei no ensino até 71. Aí quase me mataram, que eu fui operado do estômago, né? E fiquei mais um pouco, depois saí para o voo. Nessa época você trabalhava só dando aula e frequentando o aeroclube. As duas, você parou tirou a mão da ferramenta ali e foi pra sala de aula. Eu fuçava nos meus carros. Sim, não, tô dizendo oficialmente, digamos assim, você tava nessa parte de lecionar. Tempo sabático. Então, essa aí é a minha vida até aqui. Até lecionar tá contado. Tá registrado que mas olha, quanto tempo foi? Mais de 1h30 1h40. aí, tranquilamente. Então, depois nós continuamos, nós podemos contar os casos de voo, né? Sim. Rapaz do céu. A gente vai trazer você num segundo momento e trazer... Tem muita gente querendo vir junto pra contar. Mesmo? E aí Tudo a gente bem, vai trazer pra gente contar esses causos aí. Muito bom. Da aviação. E também outra coisa importante que está acontecendo agora, são 19 e pouco, tá na hora do uísque, né? Tá na hora de molhar as palavras. Isso aí. Volpim, por hoje, obrigado pela participação. Parabenizar pela história, acho que é chovendo molhado, porque tem muita história para contar. Se não fosse vocês para vir na frente aí, abrindo os caminhos para nós, a gente não tinha chegado aqui. Então eu sou muito grato por tudo que você fez pela aviação aí nesses anos aí. Mas tem muito mais história para contar. Nós vamos te aguardar aqui num segundo momento. E pode ser que alguns deles, eu sei quem é que vocês vão chamar, vivemos as coisas juntos, né? Sim. O vô foi um que veio. Pernoite. O vô foi um que veio aqui e falou que gostaria de estar junto.
Tem mais uma turma aí. O Wenzel, que você falou também. Não, o Wenzel. O Wenzel, é. Falei errado. É, O Wenzel, sim. o pai do Wenzel veio aqui também. Ele é... Ele é meu irmão. O seu João. Ele é meu irmão, ó. Aqui, ó. Então, ele foi um contemporâneo da aviação local aqui, né? Da aviação de Limeira e Gosto tal. muito dele. Pai dele, seu João, né? Seu João. Isso. Então, tem muita gente bacana aí que quer participar junto. Agradecer, Volpin, e eu gosto bastante dessa parte técnica até. Como a quê? gente é técnico, não, das explicações técnicas, né? Como a gente sim. é técnico, a gente fica assim. Eu fiquei bastante tempo aqui, eu fiquei mudo sem comentar, porque eu fiquei prestando muita atenção nessa questão técnica. É isso, que a parte disso, daquilo. Isso eu acho muito legal para quem conhece mais dessa parte técnica. É legal a explicação, porque o cara entra a fundo exatamente no que é aquela explicação ali. Eu agradeço por essa Olha, explicação você quer ver? técnica aí também. Bom, isso aí... Você sabe que eu tenho uma oficinazinha lá em casa, né? Sim. É uma oficinazinha. De relojoaria, inclusive. Ele é modesto falando oficinazinha. Não é. Eu gosto de mexer com essas coisas. Eu gosto muito de ferramenta também. Então, sempre fuço. Quem mexo trabalha com bastante. manutenção e não gosta de ferramenta de oficina, tá na profissão errada. Mas a minha organização... Vocês podem até depois tirar umas fotografias lá da oficina para mostrar pro povo lá. Eu tenho torno de relojoaria. A minha oficina de relojoaria, ela é mais equipada do que muito profissional. Mas não Eu tem tenho dúvida. até o Time Grapher, que eu coleciono relógio de bolso. Vamos começar aí. Eu coleciono relógio de bolso. É um relógio de bolso antigo. Sim. E raramente eu compro um relógio já funcionando, mas eu vou nessas... Agora eu já tô meio, assim, meio na decência, né? Decência. Porque o pessoal pergunta pra mim, quantos anos você tem? Eu falo, eu tenho uns 5, 8, 10, por aí. Não, mas o que é isso? Tá contando de trás pra frente. Vou fazer 80 agora em março. Isso já foi. O que eu tenho é o que vai ter. É o que resta, É o vamos que dizer assim. resta, é verdade. Não, mas eu tenho muitos relógios de bolso e eu vou nessas feirinhas de antiguidade, compro pedaço de relógio quebrado e tal, e aí eu reformo. Funcionando não tem graça, né? Mas a minha ferramentaria de relojoaria é sofisticada. É isso aí. Bastante. Tenho ferramenta... Tem que ocupar... Quem for relojoeiro que está vendo aqui, nós começarmos, vai ver que as minhas ferramentas, as que não eram, começaram a ser Bergeon. Bergeon é uma ferramenta suíça e que eu comprei tudo lá. Eu ia muito para lá. Então é só... Então eu troquei. As que não eram Bergeon viraram Bergeon. Coisa de primeira. Torno de relojoaria, fresa, que mais? As puncioneira, que puncioneira é para você tirar eixo, botar eixo abrir. E tal, aí botar para colocar corda. As ferramentas microscópicas também, né, Volpin? Minúsculas. Muito pequenininho. E aí? E outra para mexer com eletrônica. Sim. Principalmente eletrônica antiga. Porque o meu filho, por exemplo, ele é formado em eletrônica. Ele fez o primeiro ano de universidade, mas ele falou na época para mim, parar de gastar dinheiro comigo, pai, porque eu como técnico, eu vou fazer a mesma coisa que um engenheiro, mas hoje ele não sabe como funciona a válvula. Eu pergunto para vocês são formados em eletrônica. Sim. Nunca mexi com válvula. Eu também não. Pois é. Se me perguntar como funciona, nem na verdade. apostila... Eu sei numa foto como é. Você fala, isso aqui é o quê? Eu falo, uma válvula. Mas eu posso explicar para você como funciona uma válvula e tudo. E ainda mexer. Tem um amigo aqui que vocês conhecem o Helmut, o alemão. Não. Ele voa 777. Não conheço. Ele trabalhou aqui com Ulisses, voou, passou paraquedista. Ele tem 57, acho. Ontem mesmo ele jantou comigo em casa, tomamos mé lá. E ele voa. O que eu estava falando mesmo, meu Deus do céu? Tava falando mais de ferramental. Da válvula, Da válvula. A mulher dele tem um irmão que tem uma oficina de eletrônica. Ele mexe com vídeo,
ele mexe com TV, as TVs, mais TV hoje. Depois as TVs são tudo computador, Sim. informatizada. Sim. Para dizer a verdade, eu não sei mais como funciona uma tela de hoje, direito, em detalhes. Sim. Mas agora um tubo de raios catódicos, que é aquele tubo antigo, eu sei. Não resolve mais nada. Não. Infelizmente. Mas eu ainda sei. Vou fazer o Sim. quê? Ah, mas Acabamos de falar aqui. Conhecimento ninguém tira. E nunca é demais, Não, né? mas é bom, ele mexe com válvula. Sim. E eu trouxe do Canadá uma vez um chassi de um amplificador. Como que marca? É uma marca famosa, não sei se é Marantz. E eu guardei, ele veio sem as válvulas, mas tudo pronto, né? Aí eu coloquei as válvulas no lugar, ajeitado, funcionando, dei para ele. Nossa, imagina a E outra felicidade. coisa que eu vou falar para vocês aí hoje em dia a válvula está voltando. Você Principalmente na parte de som, né? Por conta de qualidade. É exatamente isso aí. Aham. Eu estou falando dessa parte. O som Parte de áudio. é muito mais O hi-fi, né? limpo, Sim, sem sim. sujeira nenhuma. Sim. É isso aí. É o Que ciclo. belo. Belo. Feito. Bom, Pessoal, obrigado. Curtem aí a isso primeira aqui, essa parte. última coisa não estava fora, né? E curte, compartilha e tem mais coisa por aí. No próximo aí vocês vão conhecer mais um pouquinho da história do Volpin aí. Não sei se vai caber em 2, talvez estenda o terceiro aí também. Vamos em frente. Abraço. Olha, é um abraço. assunto que eu acho que quem fica prestando atenção esse tempo todo é Tem- porque gosta da coisa. É, exatamente. Isso aí, à disposição. Belo? Belo.